O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os peixes que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, esse final de semana é um final de semana de muitas bênçãos para a gente, né? Aconteceu para a nossa igreja da arquidiocese, final de semana, eu vim de lá agora às 5h30 da tarde para rezar a missa das 6, mas aconteceu o encontro arquidiocesano de formação, lá no CEAR, sábado sobre sinodalidade, hoje o dia todo sobre o matrimônio, para os catequistas do matrimônio. Também dei uma passadinha ali no Santuário de Chuença, teve o encontro do Terço dos Homens, e o nosso grupo do Terço dos Homens estava lá representado. Hoje pela manhã nós tivemos aqui na paróquia o envio dos catequistas e o início da catequese para as criancinhas, né? Tivemos ontem a primeira aula do nosso curso de comunicação para toda a Arquidiocese de Florianópolis, aqui na nossa paróquia. Muitas bênçãos, motivos para o nosso coração se alegrar em Deus, coisas boas vão acontecendo entre nós. E a palavra de Deus para a gente hoje traz essa graça, né, de a gente refletir um pouquinho. O Senhor Jesus quer que a gente pense na primazia do reino de Deus. Ele quer que a gente reflita sobre o valor que a gente dá para o seu reino, o valor que a gente dá para aquilo que é precioso na nossa vida. É muito interessante se a gente começar essa reflexão a partir do Salmo que a gente cantou, né? Salmo 118, 119. E diz assim, né? Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. O amor que o salmista tem pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Ele diz: é esta parte que eu escolhi por minha herança. A herança que ele escolheu foi amar a palavra de Deus, observar vossas palavras. A lei da vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Para o salmista, a palavra de Deus, a lei da boca de Deus é a palavra, vale mais do que milhões em ouro e prata. É a parte que ele escolheu por herança dele. Ele diz: vosso amor seja um conforto para mim, conforme a vosso servo prometeste. Venha a mim o vosso amor e viverei. Ele diz que se ele recebe esse amor de Deus, ele vive. O amor de Deus é suficiente para trazer vida a ele. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais do que ouro, muito mais do que ouro fino. O salmista está dizendo: se tem aqui a tua palavra e se tem aqui uma barra de ouro, eu fico com a tua palavra. É isso que ele está dizendo para a gente. Por isso eu sigo direito as vossas leis, detesto os caminhos da mentira. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. A palavra de Deus ilumina aquele que a busca e a ama. A
palavra de Deus dá sabedoria aos pequeninos. Por isso o salmista diz isso: eu amo a tua palavra, Senhor. E aí, segunda leitura, que é a carta que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, Paulo começa dizendo assim: sabemos que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Vamos dizer isso junto? Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Se a gente ama a Deus, como o salmista diz, amo tua palavra, reflito na tua palavra dia e noite. Eu vi que hoje algumas pessoas aqui estavam acompanhando a leitura com a Bíblia aberta. Pode fazer isso, pode trazer a Bíblia para a gente acompanhar. E que a gente abra a Bíblia para ler em casa também. Eu sei que tem muitas pessoas que têm a palavra de Deus em casa abertinha lá, como um elemento de decoração. Mas é importante que a gente olhe o que está escrito, que a gente reflita na palavra, e que aquela palavra que a gente leu, ela faça a gente refletir. De manhã eu lembrava de uma coisa muito interessante na missa, porque quando a gente falou esse refrão, né? Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O quanto é importante nós termos alguns versículos bíblicos que a gente guarde no coração, né? Tem alguns momentos da vida da gente, por exemplo, um momento que a gente está passando por alguma tribulação, que a gente pode lançar mão de um versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, por exemplo? Tudo posso naquele que me fortalece, por exemplo, né? Não sei, pensa, tem algum versículo que você gosta? Quem tem um versículo bíblico que gosta, levanta a mãozinha aí para a gente ver. Olha que bênção, que bom. É bom nós guardarmos no coração um texto da palavra de Deus, termos marcadinho, anotadinho na agenda, tatuadinho na gente. É bom ter um versículo para a gente dizer de vez em quando, mais de um, versículos para algumas situações diferentes, né? Como esse, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, a gente pergunta assim, filhos amados do meu coração, como é que a gente expressa o nosso amor a Deus, né? Como que a gente faz para Deus se sentir amado, né? Quando a gente se sente amado é muito bom, né? Eu gosto muito, por exemplo, eu sou apaixonado pelas criancinhas. Então, quando na igreja, assim, na porta aqui, as criancinhas vêm abraçar o padre, eu fico feliz da vida, eu me sinto amado. A criancinha vem, abraça o padre, é bom demais ganhar um abraço de uma criança. O abraço da criança não tem interesse nenhum, né? A criancinha vem, eu me sinto amado. Como é que você se sente amado? O que você gosta que as pessoas façam para você se sentir amado? Quando você chega em casa e tem um bolinho quentinho para você tomar café? Como é que você se sente amado quando alguém te faz um convite? Vamos ali comer um calzone de frango com catupiry? Como é que você se sente amado? Como é que você imagina que Deus se sinta amado por você? Tudo colabora para o bem dos que amam a Deus. Como é que você faz Deus se sentir amado por você? Eu falava daquilo que eu sinto no coração quando eu ouço a igreja cantando, né? O ato penitencial hoje foi lindo. Não sei se vocês perceberam como vocês cantaram o ato penitencial. A igreja cantou. É lindo quando a igreja canta. Eu imagino que Deus se sinta amado quando a gente canta, a gente toca o coração de Deus. Como é que você vai fazer para Deus se sentir amado? Como é que você faz o teu marido se sentir amado por ti? Como é que tu faz a tua mulher se sentir amada, a tua namorada, o teu namorado? Como é que você faz os teus irmãos do grupo de jovens se sentirem amados por você? Como é que você faz para Deus se sentir amado? Tudo colabora para o bem dos que amam a Deus. Onde é que você coloca Deus na sua vida? O lugar de Deus. Veja, a gente começava essa partilha dizendo que hoje a liturgia quer fazer a gente perceber a primazia, o lugar de Deus na vida da gente. Porque as parábolas que Jesus conta hoje para a gente no Evangelho de Mateus são essas, né? O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Alguém passa por aquele campo e encontra um tesouro. Pensa você passeando, caminhando eu vou para Canaã. Você caminhando e acha um tesouro escondido, um baú. Você olha, o que terá dentro desse baúzinho? Você abre e tem colares, diamantes, pedras preciosas.
muitas notas de dólar, uma foto do padre Sedemir, oh, tesouro precioso. Pensa, encontra lá maravilhas. O que a palavra diz? A pessoa que encontra esse tesouro num campo que não é seu, talvez não seja lá muito ético, né? O certo seria a pessoa ir lá, olha, dizer para o dono do tesouro, tem um tesouro lá. Mas o que o Senhor quer chamar a nossa atenção aqui é para o valor que a gente dá. Então o que ele diz? Encontrou lá o tesouro num campo, ele vai e vende as coisas que ele tem para comprar aquele campo e tomar posse daquele tesouro. Quando a gente encontra esse tesouro, esse reino de Deus, é Jesus. O reino de Deus é uma pessoa, é Cristo, a palavra de Deus. Quando a gente encontra Jesus e faz a experiência desse amor, encontrou, a gente vai vender as coisas que a gente tem. Quer dizer, nós vamos nos desapegar. As coisas que nós temos, elas vão ter um valor inferior àquilo que a gente acabou de encontrar, que é Jesus. Quando a gente faz essa experiência. E a palavra de Deus no Evangelho ainda chama atenção para uma coisa. Ela diz assim, ó, o homem encontra um tesouro, ele vai com alegria, vende as coisas que tem para tomar posse daquele tesouro. As coisas que nós temos, às vezes, acumuladas ao longo da vida da gente, né? Antes de ir para o seminário, eu trabalhava, consegui comprar o meu primeiro carro, meu Fusquinha, 1300. Oh! Cara, quando eu comprei meu Fusquinha, Ítalo do céu, eu nem sabia dirigir ainda, maluco. Um amigo meu que foi pegar para mim, o Márcio. Mas eu fiquei tão faceiro com aquele carro, aquele Fusquetinha, nele que eu aprendi a dirigir. E às vezes a gente vai conquistando coisas. Se você conseguiu já comprar sua casa ou construí-la, se você já conseguiu o seu apartamento, se você já conseguiu o seu Fusquinha igual eu, se você já comprou a sua bicicleta, às vezes a gente vai conquistando coisas, comprando coisas, e não tem nada de errado nisso, nada de errado. A gente construir uma casa, comprar um carro, não tem nada de errado. Mas o que a palavra quer dizer é tudo isso, casas, bens, pessoas, inclusive. Quando a gente percebe o amor de Deus, quando a gente encontra esse amor, a gente com alegria, a gente deixa essas coisas, com alegria, não é com peso, com alegria, porque Deus é mais, o amor de Deus é maior, o encontro com Jesus, a gente se encontrar amado pelo Senhor é mais do que isso, a gente saber dar valor, né? Os jovens da Pastoral da Juventude, os jovens do GOGE, os nossos irmãos do Movimento de Irmãos, as nossas irmãs amadas das mães que oram pelos filhos, os homens do Terço dos Homens, a nossa comunidade, nós na nossa casa. É muito bom estar na nossa família, é muito bom estar em casa, é muito bom estar no trabalho, é muito bom, mas melhor é estar em Deus. E aí a gente vê essa riqueza da primeira leitura, que é de Reis, aquela passagem da vida de Salomão. O rei Salomão se torna rei. Salomão era filho de um outro grande rei. Qual era o rei? O nome do rei pai de Salomão? Davi. Davi morreu e Salomão era um jovenzinho. O que acontece quando o rei morre e o filho dele, homem, vai ser o quê? O novo rei. Só que Salomão se tornou rei muito jovenzinho. Agora pensa nessa cena. Deus amava muito o rei Davi, porque ele reinou com justiça, governou bem. E aí quando Salomão se torna rei, o filho dele, um jovem, Deus aparece a Salomão e diz: Salomão, eu gostava muito do teu pai e também gosto muito de ti. E por que agora tu te tornasse rei no lugar do teu pai que eu gostava? Deus falando. Deus diz para Salomão: podes pedir o que quiseres, eu te vou dar. Pensa nessa cena. Pensa Deus chegando na tua frente e dizendo assim:
Olha, eu falava de manhã isso também. Salomão, Deus é maior do que o gênio da lâmpada, né? Sabe aquele gêniozinho da lâmpada, a gente esfrega e sai aquela fumacinha, o gênio da lâmpada aparece. Podes fazer 3 pedidos. Deus é maior do que o gênio da lâmpada. E Deus diz para Salomão: podes pedir o que quiseres, eu te vou dar. O que você pediria para Deus, filho amado? Pode pedir o que quiser, eu vou te dar. Você pediria o que para Deus? Pense. Vou dar 15 minutinhos. 15 minutinhos para você pensar. O que você pediria para Deus? O que vocês pediriam para Deus, meus amores? Acólitos e coroinhas. Deus falou para Salomão e esperou a resposta de Salomão. Salomão disse para Deus assim: Senhor, eu não passo de um adolescente, e eu ainda não sei governar. Além disso, eu vou governar sobre o teu povo eleito, um povo tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, a este teu servo, e aí vem a lista de pedidos de Salomão. Dá, pois, a este teu servo um coração compassivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar esse teu povo tão numeroso? Salomão está diante de Deus e Deus está dizendo para ele: pode pedir o que quiser, Salomão. E ele pede um coração compassivo, um coração que tenha compaixão das pessoas. Ele quer ter compaixão daqueles que ele vai governar. Ele pede um espírito com sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Ele pede para ele ser um governante justo. Essa oração de Salomão, esse pedido de Salomão agrada a Deus. E Deus diz para ele assim, a resposta ali no livro de Reis: Salomão, por que tu não pedistes longos anos para a tua vida? Porque Salomão podia ter pedido para viver eternamente. Por que tu não pedistes riqueza? Porque ele podia ter pedido muita riqueza. E por que tu não pedistes a morte dos teus inimigos? Porque o reino de Salomão tinha muitos inimigos, muita gente queria ocupar aquele reino. Salomão podia ter pedido: mata todos os meus inimigos. Como a gente faz às vezes, né? Às vezes a gente tem uns inimiguinhos, a gente pede: Senhor, dá fim nesse caco, né? Às vezes a gente pede: ai, esse meu cunhado, hein? Se ele fosse morar no Japão, seria tão bom. Salomão não pediu a morte dos inimigos. Salomão pediu compaixão, sabedoria. Antes de fazer o pedido, ele foi rezar, né, para Deus, para o Espírito Santo. A gente viu no final de semana passado, o Espírito Santo vem em auxílio das nossas fraquezas e vem rezar na gente. Rezar porque a gente não sabe o que pedir. Então, filhos, o que a palavra diz, confirmando o Evangelho, confirmando o Salmo, confirmando a segunda leitura, em primeiro lugar, são as coisas de Deus. Talvez Salomão tivesse pedido, sei lá, riqueza, tivesse ganho riqueza, não sei o que Deus ia fazer, né? Mas talvez hoje a gente não estivesse lembrando dele, porque na época de Salomão, antes de Salomão e depois de Salomão, muitos reis muito poderosos, que conquistaram muitos territórios e que foram muito ricos, e que hoje a gente não lembra deles, não sabe nem quem foi, só se a gente for pesquisar na história. Salomão, a gente está aqui falando dele, porque ele pediu um coração compassivo, porque ele soube colocar Deus no lugar de Deus, porque ele soube olhar para todas as possibilidades que ele tinha de riqueza e de tudo mais, mas ele soube pedir aquilo que era importante. Ele encontrou em Deus essa graça. Ele sabia: é de ti que eu preciso, Senhor, para a minha vida, para governar. Eu preciso da tua graça, de compaixão para governar. Do que você precisa em Deus para ser pai? Do que você precisa em Deus para ser esposa, para ser mãe? Do que você precisa em Deus para ser um jovem, um estudante, para ser... É em Deus que a gente precisa, né? Antes de pensar: Senhor, faz eu ganhar na Mega Sena acumulada de 2 meses sozinho. O mais importante, filhos, talvez a gente já tenha... O que Deus quer dizer para a gente, meus amores, é que quem sabe nós estejamos procurando felicidade e a gente já tenha tudo que a gente precisa para ser feliz. O que o Senhor está querendo dizer para a gente refletir hoje é: para de procurar fora
Para de procurar em coisas. Aproveita que você já tem condição para ser feliz. Você já pode ser o mais feliz de todos. Olha para as coisas que você tem. Você tem saúdezinha mínima, louva a Deus. Você pode vir à missa, louva a Deus. Você enxerga, louva a Deus. Você ouve, louva a Deus. Você consegue andar? Consegue sentar, levantar? Você tem pelo menos uma ou outra pessoa para voltar? Você tem pelo menos um ou dois amigos? Você tem um tiquinho de fé? Então já está aí. Já está aí. Às vezes a gente se angustia. Bens, coisas. E perde. Perdemos tempo. E o tempo é terrível. O tempo, mais do que o tempo voa, o tempo avoa. O tempo avoa. A palavra de Deus quer que a gente pense nessas coisas, né? Onde que a gente coloca a primazia? Onde que a gente se esforça mais? Às vezes a gente gasta tempo correndo atrás de coisas, perde saúde correndo atrás de ter coisas e desperdiça a oportunidade de ser feliz com aquilo que a gente tem, com as pessoas que estão conosco. Então, o reino de Deus é como esse tesouro escondido, e o tesouro está escondido, esse campo é aí dentro de você, no seu coração. Está aí, esse tesourinho escondido dentro de você. Procure. Como Santo Agostinho, depois de anos, Senhor, te procurei fora e dentro de mim aqui estavas. Vamos pensar nessas coisas, né? O Padre fala mais do que o homem da cobra. Filhos amados, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna, né?